tudo bom com vocês? Espero que sim, que todos sejam bem por aí. Eu tô bem, graças a Deus. Bora para mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje é dia de médico, né? Mais uma vez, toda semana, né? A gente vai pro médico, né? Pro meu filho. Mas, enfim, gente, hoje a gente vai fechar o diagnóstico, né? Se Deus quiser, eu acredito que elas fechem o diagnóstico dele hoje. E eu tenho muita coisa para falar para vocês, muita coisa para contar para vocês, tudo que tá acontecendo por aqui. As coisas não estão muito boas. Meu filho tá doente. E é isso, gente. Eu vou ficar aí até o final. Deixa o like, tá bom? Se você for novo, se inscreve no canal. Eu vou explicar tudo para vocês direitinho, tudo que tá acontecendo, tá bom? E é isso, então bora que bora. Eu tô indo pra casa da minha mãe agora com as meninas, né? Que é aqui, pertinho. Tô indo pra casa da minha mãe pra deixar, né, a Raíssa com a minha mãe. A Isabela eu levo comigo e o meu filho pro médico, né? E é isso, gente, é isso. Então, bora que bora mais um dia aí comigo. Pessoal, já cheguei aqui na minha mãe. Tá chovendo, tava querendo ir embora, mas tá chovendo e aí não tem como eu ir com as meninas na chuva. Já fecharam o diagnóstico do meu filho, né? Agora a gente já sabe o que realmente ele tem, né? Até então, gente, eu tenho vídeo aqui no canal explicando pra vocês, né? As coisas que ele tem. E nesse vídeo que eu tenho aqui, né? Eu falo um pouquinho do que ele tem, né? Sobre a depressão dele, fobia social, pânico, medo, angústia. Enfim, gente, eu comentei isso com vocês já, né? Mostrei até, né, alguns laudos dele aqui, lendo pra vocês. Só que, assim, não se tinha um diagnóstico fechado até então do que ele tinha realmente, né? Do que seria, por quê, fundamento. Porque isso, gente, é uma coisa que demora, né? Eles não te dão um laudo do dia pra noite, né? Eles estudam. Eles primeiro, né, estudam, né, faz testes, né, é uma coisa demorada, eles não te dão um diagnóstico do dia pra noite, é a longo prazo, né, primeiro tem que estudar bem, fazer exame, testes, etc, né. Então, depois desse longo período, desse longo tempo que o meu filho tá em tratamento, né, a gente conseguiu fechar o diagnóstico. A gente não, né, gente? É psiquiatra, psicóloga, né? As médicas que conseguiram fechar o diagnóstico. Já cheguei em casa, já almocei, já dei almoço às meninas, coloquei elas pra dormir para que eu conseguisse gravar esse vídeo pra vocês mais tranquila, tá? Enfim, gente, bora lá. Esses últimos tempos, vocês têm visto, né, que eu tenho ido bastante ao médico com meu filho, né, no caso, gente, no psicólogo e no psiquiatra, tá? E enfim, gente, elas, né, conseguiram fechar o diagnóstico dele, que há anos, gente, que eu venho nessa luta. Ele tinha aproximadamente uns 7 anos quando a gente via que ele era uma criança muito quieta, que ele não interagia com outras crianças, né, não brincava. Ele, assim, no colégio, ele nunca participou de atividade nenhuma, nunca dançou quadrilha, nunca fez educação física, nunca merendou no colégio, nunca conversou com outros alunos e também não aprendia, tinha dificuldade no aprendizado. Só que a gente assimilava isso por ele ser o meu filho caçula, por a gente dar muito carinho, dar muito amor, né? Ele tinha muito medo das coisas, muito pânico. E a gente achava que isso era coisa de criança, coisa normal, principalmente eu. Então, eu era uma mãe super protetora, sempre fui uma mãe super protetora e achava que era isso por conta disso, né, gente? Porém, gente, há anos atrás não se tinha muita informação, né, de muitas coisas que hoje se tem. Então, assim, acho que um pouco foi a falta de informação mesmo, né, da minha parte. E por achar que seria uma coisa passageira. Eu sempre achei, gente, que seria uma coisa passageira. Mas enfim, então bora lá, gente. Em 2013, eu levei o meu filho para fazer uma análise psicológica, né? Onde foi declarado que ele tinha ansiedade, medo, insegurança, tinha déficit de atenção, tinha dificuldade para aprendizado, tá? Tinha medo,
transtorno específicos do desenvolvimento das habilidades escolares. Ele não conseguia aprender como as outras crianças, tá? E tinha transtorno fóbico, também ansioso. Ele tinha fobia de ficar no meio de um monte de gente, um monte de criança. Ele não gostava, ele sempre ficava quietinho, isoladinho num cantinho. Enfim, comecei um tratamento com a psicóloga, né? Na época. E aí, gente, o que acontece? Isso foi no ano de 2013. Ela parou de atender no PS daqui do bairro, né? E aí não tinha, ela só atendia particular, eu não tinha condições de pagar particular. E aí eu procurei outros recursos, né? Aí eu fui pra PAI, aí a PAI me encaminhou pro CAPS da minha cidade, né? E isso depois de alguns anos, tá, gente? Aí aqui eu cessei o tratamento dele, ele tava com 9 anos na época, que eu procurei o atendimento psicológico para ele. E aí eu cessei o tratamento dele e achando que ele logo ele melhoraria. Seria só mais uma fase. E que pra mim, gente, sinceramente, ele não brincava com as outras crianças. Ele não interagia com outras crianças porque ele era um menino vergonhoso. Era o que eu tinha em mente. Ele era vergonhoso, então era por isso, né? Então os anos se passaram e eu tinha que levar ele no colégio e buscar no colégio todo dia, porque ele não andava sozinho na rua, ele tinha medo de andar sozinho. Porém, em 2015, a PAI me deu um encaminhamento para o CAPS. E aí eu passei com ele no CAPS, fiz a triagem dele no CAPS. E mais uma vez, por decisão minha, eu falei, isso é só uma fase da adolescência, vai passar. Entendeu? Ele é assim, é dele, ele não gosta de ficar no meio das pessoas, ele não gosta de festa, ele não gosta de sair de dentro de casa, ele gosta de ficar no cantinho dele, ele é quietinho, uma criança quieta, um adolescente quieto. Mais uma vez, eu falhei por falta de informação, tá, gente? E isso foi no ano de 2015. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, porque eu tô gravando com a frontal. 2015, tá? E o outro, vou mostrar pra vocês ficarem bem por dentro mesmo, né? Ver se vai dar pra vocês ver aqui, 2013, tá? É 2013. Enfim, gente, aí, depois de 2015, né, eu achei que era uma fase, passou, e aí, logo depois veio a pandemia, né, que durante a pandemia, gente, em 2019 pra cá, meu filho deu uma piora, assim, sabe, brusca, né, e ficou bem pior do que ele era. E assim, se chegasse alguém na minha casa, gente, ele se escondia dentro do quarto, ficava quietinho lá dentro do quarto, ele não saía enquanto a pessoa não fosse embora. Mas até então, gente, eu achava que era o quê a partir daí, gente? Depressão. Pra mim ele era depressivo, tinha síndrome do pânico. Eram essas coisas mais comuns, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que você ouve muito falar, né? Enfim, como de fato no laudo dele atual consta, né, que ele tem fobia social, síndrome do pânico, depressão grave. E nesse laudo, ele foi dado por uma neurologista, tá, gente? Que ele passou pela pela psiquiatra, pela psicóloga, e ela colocou que ele encontrava-se incapacitado de exercer atividades laborativas por tempo indeterminado. Então, assim, porque ele não conseguia realmente, gente, fazer nada, tá? Isso aqui é um laudo dado pela médica neurologista, tá, gente? Enfim, começou aqui a tomar os remédios, no caso, no ano passado, tá, gente? Ele começou a tomar os remédios e começou o estudo, né, com ele para saber o que realmente ele tinha, né? Por que essa depressão, essa ansiedade, medo, pânico, né, essa fobia social, entre outras coisas, né? E ele dava crise de ansiedade recorrente, gente, assim, direto, uma atrás da outra, né? E com isso eu acabava que eu nem dormia. Então, gente, por que eu tô vindo aqui falar isso pra vocês? Que sirva de alerta se seu filho é muito quietinho, se ele fica muito num cantinho, se ele não conversa muito, se ele não interage, se ele não brinca com outras crianças, não gosta muito de festa, de criança, de brincar na rua. Meu filho nunca jogou bola na rua, porque ele tinha medo.
E tudo isso já era algum sintoma que eu, como uma mãe que fui muito desinformada, eu não prestei atenção, sabe, gente? Pra mim era tudo normal, coisa de criança, de uma criança mimada, talvez, entendeu? Porque ele era um menino que eu sempre fiz de tudo por ele. Então eu pensava, porque ele é mimadinho, então ele não gosta mesmo, né? Mas não, gente, fiquem atentos aos sinais, tá? Ao sinal do seu filho não querer conversar com outras crianças, do seu filho não falar um oi, do seu filho não olhar para as pessoas, do seu filho não gostar de passar onde tem gente. Então, fiquem alerta a qualquer sinal que seu filho der, para que o seu diagnóstico não seja tardio quanto o diagnóstico do meu filho. E você escutar o que eu escutei da psicóloga, da psiquiatra, que estavam as duas juntas numa reunião para poder me dar a notícia. Enfim, gente, ano passado começou, né, a ser estudado o caso dele. E agora elas conseguiram, né, depois de muito estudo, né, de muitos testes com ele, né, exames, e a gente conseguiu fechar esse diagnóstico, né. E assim, gente, eu não sei, eu hoje eu me sinto culpada de não ter percebido, de não ter visto, de não ter percebido, de não ter prestado atenção. Ou mesmo, gente, a falta de conhecimento, como eu já disse aí para vocês, né? E meu filho foi diagnosticado com autismo. É isso mesmo, gente. Autismo. Aos 21 anos de idade, ele foi diagnosticado com autismo atípico, tá? Tardio. Então, assim, por ser tardio, gente, elas sentaram e conversaram comigo. Mãe, não adianta você querer que seu filho vá na padaria, não adianta você querer que seu filho vá na festa, não adianta você querer que o seu filho faça alguma atividade com outra, onde tem outras pessoas, porque ele não vai fazer. O que a gente vai fazer a partir de agora é tentar dar para ele uma qualidade de vida melhor, porque ele já sofreu esses anos todos. Então agora o que a gente tem que fazer é acolher ele e tentar dar a ele uma qualidade de vida melhor. Enfim, gente, ele não sai de dentro de casa, ele não gosta de sair de dentro do quarto, ele não gosta de sair de dentro de casa, ele não gosta de pessoas diferentes. E uma coisa que eu nunca tinha percebido e que elas descobriram é que ele não olha nos olhos, entendeu? Ele não consegue fixar o olhar dele nos olhos. Passou despercebido isso por mim durante esses anos todos, gente, porque eu sou a mãe dele. Então, assim, eu sempre tive muito carinho. Então, eu olhava nos olhos dele. Pra mim, ele olha e só não olha pras outras pessoas, entendeu? Então, assim, passou muito despercebido e ficou, como elas disseram pra mim, mãe, é tardio. Então, o que a gente vai fazer por ele é para que ele consiga sobreviver sozinho, porque eu não sou eterna, minha mãe não é eterna e ele não sabe fazer nada. Como eu disse isso no início, né, do nosso canal lá várias vezes, quando alguém falava, filho não te ajuda em nada, pede seu filho para te ajudar e tal. Aí eu falava, gente, ele não consegue, gente, ele não sabe. Ele não sabia, gente, ele não sabe varrer, ele não sabe arrumar uma comida, ele não sabe fazer um miojo, ele não sabe fazer nada, nem a barba, eu quem faço a barba dele. Então, assim, tudo isso já eram sintomas e eu não prestei atenção nisso, gente. Pra mim, ele não sabia fazer por falta de habilidade, porque ele não tem habilidade para fazer, então pra mim era isso, mas ele não tem habilidade para fazer porque ele é autista, entendeu? Então, assim, gente, fiquem atentos aos sinais. Eu pensei muito, muito, muito antes de vir trazer para vocês isso aqui, antes de abordar isso aqui com vocês, sabe? Porque não é fácil você receber um diagnóstico desse, né, de um jovem, que no qual, gente, eu levei para tratamento para poder, eu queria ver ele ser um jovem. Eu queria ver ele sair, eu queria ver ele sair de dentro de casa, de dentro do quarto. Eu queria ver ele fazer amizade, eu queria ver ele viver. Enfim, gente, a vida dele é ficar dentro de casa e elas falaram pra mim não forçar mais, porque eu já briguei muito, eu já forcei muito, mas eu nunca imaginei que seria isso, sabe, gente? Então, assim, por isso que eu brigava. Ele, sabe, todas as vezes que eu saí, eu falava, vou ali no mercado comigo, ele nunca quis ir.
Hoje eu sei o motivo, né, gente? Eu fui orientada, tá? Da melhor forma. A psicóloga, ela me orientou bem, a psiquiatra também. Eu fui chamada, né, na sala com as do consultório, né, com as duas sentaram, me orientaram, tudo direitinho. E a partir de agora, né, as medicações dele foram todas trocadas, né, elas trocaram a medicação dele toda, gente, toda, foi toda trocada a medicação dele, porque agora ele vai tratar o que realmente ele tem, que é o autismo, né. Antes, tava tomando medicação por conta da depressão que ele tem, ele é depressivo, né, a síndrome do pânico, isso tudo já é o conjunto mesmo que já vem, né, gerado por esse autismo, tá, gente? Não tratado um autismo, não cuidado, eu me sinto culpada, talvez eu não tenha prestado atenção, né, gente? Mas, infelizmente, é a falta de informação. Enfim, gente, o importante é que agora a gente vai cuidar do nosso menino, eu vou cuidar do meu menino, e tô me sentindo mais satisfeita, porque no início eu fui muito julgada por ele não fazer nada, e eu não sabia explicar pra vocês o porquê que ele não sabia fazer nada, por que ele não me ajudava, né? Inclusive, se vocês voltarem lá atrás nos vídeos, vocês vão ver nos comentários o pessoal me julgando em relação a ele, porque ele não fazia nada, porque seu filho não te ajuda, porque seu filho não faz nada. É por isso, gente, ele nem nunca fez nada, ele não sabe fazer nada, né? Enfim, gente, então assim, tô até me sentindo mais em paz, né? Ainda tô assimilando esse diagnóstico, porque é assim, um choque, né, na hora que a gente toma. Porém, gente, não mais chocante do que você estar longe de um filho doente, né? Já entrando num outro assunto, né, como vocês já viram aí na capa, meu filho, ele está doente, meu filho mais velho, ele não tá morando aqui na minha cidade. Ele foi trabalhar, gente. Ele tava trabalhando de servente de pedreiro fora da minha cidade. E ele ficou doente, ele tá doente. E eu não posso estar perto dele. Mesmo que eu quisesse estar perto dele, eu não poderia. Meu filho está com tuberculose, ele não estava bem, estava muito ruim. Não estava conseguindo tratamento para tuberculose. E foram dias de angústia, dias de agonia. Eu orando, pedindo a Deus que ele conseguisse esse tratamento, porque é fornecido pelo SUS, né, esse tratamento, que é um tratamento com antibiótico, né? E pelo que eu li, né, sobre a doença, tentei interagir, mas eu sei que é uma doença grave, são 6 meses de tratamento, porém, eu achava que era 1 mês de contaminação. E não, gente, a partir do momento que ele começou o tratamento, a partir de 15 dias já não contamina mais outras pessoas, né? E a contaminação é pela fala, né, pelo espirro, pela tosse. Enfim, gente, ele fez o teste, deu positivo, ele está com tuberculose, já começou o tratamento terça-feira passada, ele começou o tratamento contra a tuberculose, então daqui a 1 semana mais ou menos ele já não vai estar transmitindo, né, a tuberculose, mas eu não estou perto dele para cuidar dele, gente, ele está sozinho, porque ele foi embora, ele se separou da esposa e ele foi trabalhar, cuidar da vida dele, então assim, ele tá trabalhando longe, ele foi trabalhar em São Paulo, e aí pra mim ficou muito difícil, porque eu moro no interior do Rio de Janeiro, né, e ele ficou de cama, gente, deu febre durante 7 dias direto de cama, e não tinha ninguém para cuidar dele, e eu agoniada. E os dias que o telefone não chamava e eu não conseguia falar com ele, eu ficava mais agoniada ainda, né? Hoje ele tá me ligando todo dia, já tá, desde que ele começou o tratamento na terça-feira passada, ele já deu uma melhorada boa, a tosse já melhorou um pouco, já tá com menos falta de ar, graças a Deus, né? Deus tá olhando por ele lá, já que eu não posso olhar, eu tenho orado a Deus para que cure meu filho o mais rápido possível, para que ele volte a trabalhar, para que ele volte a viver, né? Porque essa doença é uma doença muito perigosa, gente, muito perigosa mesmo, tá? A tuberculose. Mas enfim, gente, esse vídeo mesmo eu vim aqui trazer para vocês, só mesmo para explicar para vocês um pouquinho do que eu tô passando, da minha luta. Ser mãe solo às vezes não é fácil, gente. Muitas das vezes, gente, eu julguei também, esqueci até de comentar isso para vocês, eu julguei achando que seria por conta que ele não tinha o pai presente, né? Então eu achava que essa timidez toda do meu menino também era falta do pai presente. Eu acabei achando que seria isso também, né, gente?
Mas enfim, gente, essas são as dificuldades, às vezes, de uma mãe solo. É isso. Eu vim aqui trazer isso pra vocês, né? Vim aqui abrir meu coração pra vocês, falar que eu tô angustiada, tanto por um quanto pelo outro, muito angustiada, mas temente a Deus, sabe, gente, fiel a Deus, que meus filhos vão ficar bem, porque filho doente, coração de mãe, fica de uma maneira que a gente não sabe nem explicar, né, gente? Infelizmente, né? Sobre o meu filho mais novo, o que a gente vai tentar fazer é ele tentar aprender a sobreviver. Como elas já me disseram, mãe, sair ele não vai, na padaria ele não vai. Não adianta querer que ele faça atividades laborativas que ele nunca vai fazer. Já foi dado o diagnóstico, tá, gente? Que ele não tem condições de fazer atividades laborativas. Antes era por tempo indeterminado, agora está definitivo, tá bom? Definitivamente elas chegaram à conclusão que ele não tem capacidade nenhuma de viver sozinho, entendeu? E de fazer qualquer coisa sozinho, mas a gente vai tentar pelo menos ele aprender a fazer um miojo para ele amanhã ou depois, se eu faltar, minha mãe faltar, ele não morrer de fome. Tentar pelo menos varrer uma casa, entendeu? Para poder ele conseguir sobreviver caso a gente fale, caso a gente falte, né? Então é isso, gente. Mamães, titios, vovós, vovôs, madrinhas que cuidam dos seus filhos, netos, sobrinhos, afilhados, fiquem de olho, fiquem atentos, entendeu? Porque descobrir tardiamente é muito mais difícil, muito mais complicado do que quando você descobre ainda quando tá pequeno, tá, gente? Então, gente, é uma forma de alerta para vocês, tá bom? Tô com meu coração em paz, acredito que vai dar tudo certo. E é isso, gente, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todas com Deus. Orem por mim, orem pelos meus filhos, né? E um beijo no coração. Deus, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau!